Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequeno da comunidade Chuva de Rosa, e hoje estamos aqui nesta quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum para continuar nossas meditações, continuar buscando a verdade que vem do alto, essa verdade que nos salva, nos liberta. Amém? Que possamos então abrir nossos corações, deixar a Santíssima Trindade entrar e verdadeiramente habitar dentro de nós, e que assim nós possamos cada vez mais buscar essa intimidade com o Senhor e buscar essa caminhada, esse caminho que nos leva para o céu. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Primeira leitura, livro do Eclesiástico, capítulo 48. O profeta Elias surgiu como um fogo e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu e de lá fez cair fogo 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios, quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu que levantaste um homem da morte e dos abismos pela palavra do Senhor, tu que precipitastes reis na ruína e fizeste cair do leito homens ilustres, tu que ouviste censuras no Sinai e decretos de vingança no Horebe, tu ungiste reis para tirar vingança e profetas para te sucederem. Tu fostes arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, fostes designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho, para restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Nós também com certeza viveremos. Mas, após a morte, não será tal o nosso nome. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão. Eliseu ficou repleto do seu espírito, e durante a vida não temeu príncipe algum. Ninguém superou em poder. Nada havia acima de suas forças, e, até já morto, seu corpo profetizou. Durante a vida realizou prodígios, e mesmo na morte suas obras foram maravilhosas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Vai num fogo caminhando à sua frente, e devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra. Toda a terra, ao contemplá-los, estremece. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu a sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. Os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejam como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisam antes mesmo de que vocês peçam. Vocês devem rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal. De fato, se vocês perdoarem os pecados, as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se não perdoarem, o vosso Pai também não perdoará as faltas que vocês cometeram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém.
Meus irmãos e irmãs, que bonito, particularmente, que bonito. Eu não conhecia esse texto de Eclesiástico, tem muita coisa, muita parte da Bíblia que eu não conheço, né? Que estou descobrindo com vocês, inclusive nesses momentos de meditação, estou aprendendo junto com vocês, e é muito bonito perceber que o profeta Elias é citado também em Eclesiástico, é citado para além de Crônicas, para além do livro de Reis, ele é citado ali por Salomão, nesses livros sapienciais escritos pela sabedoria de Salomão e escritos também por aqueles que eram próximos de Salomão, ajudados, digamos assim, que ajudaram Salomão a compor todos esses livros de sabedoria profunda, né? Sabedoria divina. E querendo ou não, é muito bonito de ver, de ouvir, de ler, com certeza, que é a palavra de Deus sendo revelada a cada um de nós e se conectando-se com coisas que já aconteceram, conectando-se com partes antecessoras, partes posteriores, são coisas muito interessantes. Cada vez mais nós mergulhamos e mergulhando nós aprendemos do nosso Senhor Deus que vai se revelando. E como eu falei inicialmente, a verdade que nos liberta, né? Que nos salva, que nos liberta. Isso é muito profundo e muito necessário. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós queremos saber, mais isso se torna parte de nós, entende? E é muito necessário que nós possamos ser perseverantes. Perseverantes na caminhada, perseverantes na fé, perseverantes nessa busca pela meditação e pela palavra do Senhor que verdadeiramente há de nos libertar, nos salvar e nos fazer alcançar o céu, né? Que é o maior dos objetivos. Com isto, hoje nós temos o profeta Elias surgindo mais uma vez. Desde segunda-feira nós estamos rezando com ele, né? No primeiro e no segundo livros dos reis. Aqui, especialmente em Eclesiástico, eu estava até estranhando quando eu vi que a leitura era de Eclesiástico, eu achei que seria algo diferente, mas então comecei a ler e percebi que ainda continuamos falando de Elias e agora nós estamos concluindo, de certa maneira, a vida do profeta Elias, o nosso patriarca carmelita, que vai justamente, e Eclesiástico, né, justamente esse livro que vai trazer nesse trecho as palavras cheias de sabedoria, né, que vão justamente apresentar esse olhar, o olhar divino em relação a tudo aquilo que Elias fez, né? Um olhar que revela a potência de Deus na mente de Salomão e na mente daqueles que escreveram o livro do Eclesiástico. A Cirácida, né? Diga-se de passagem. Cirácida de Salomão. O profeta Elias surgiu como fogo. Olha só, pensem nisso, né? Pensem nisso. Ele não surgiu como algo apagado, ele não surgiu como algo sem vida, ele não surgiu como algo que precisou ser acendido posteriormente, não. Ele surgiu como um fogo, ou seja, ele já surgiu trazendo impacto, já surgiu inflamado com o fogo abrasador de Deus, que fez da palavra dele algo que queima como uma tocha, versículo 1. Fez vir a fome sobre eles, e no seu zelo ele reconduziu a pouca gente que acreditava ainda, que de fato acreditava em Deus, né, em Javé. Isso é algo muito interessante de se pensar, porque infelizmente, quantos de nós estamos assim? Quantos de nós estamos nesse mundo onde realmente poucos acreditam em Deus hoje em dia? E aqueles que acreditam, ou melhor, muitos acreditam ou muitos dizem que acreditam, mas poucos de fato se voltam para Deus. Poucos de fato buscam o Senhor Deus. Poucos de fato desejam profundamente a vida com Ele. Entende o que eu quero dizer? E isso é algo que precisa ser buscado. Isso é algo que precisa ser revelado, entendido, compreendido. O profeta Elias, ele reconduziu a pouca gente. Ele reconduziu aqueles que de fato queriam seguir o Deus de Israel. E eram poucos. Eram poucos, e a cada geração que passa parece que está se tornando cada vez menor a quantidade, ou então, eu não sei se é só uma impressão minha, parece que é cada vez menor a quantidade de pessoas que de fato creem em Deus. Eu costumo dizer diariamente, costumo pensar diariamente, na verdade, que a busca por santidade e a força da vida santa é algo que está se tornando cada vez mais escasso, meus irmãos e irmãs. Eu não sei você, mas eu tenho uma profunda vontade de ser santo. Eu não sei você, mas eu tenho uma profunda vontade de buscar a santidade. Eu não sei quantos realmente desejam tudo isso. Não sei quantos dentro de um mosteiro desejam tudo isso. Não sei quantos sacerdotes, quantas freiras, quantos freis desejam realmente isso. Não sei quantos religiosos, quantos leigos realmente desejam isso. Não sei até que ponto a santidade tem sido forte no teu coração, ao ponto de você diariamente querer se converter e se tornar melhor, buscando fazer com que esse fogo abrasador que o profeta Elias também tinha e que Eliseu também semeou,
esteja dentro do teu coração agora. Eu não sei até que ponto a santidade em você é uma necessidade real, é um sentimento real, é uma busca real. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios? Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Ninguém. Tu que levantaste um homem da morte dos abismos pela palavra do Senhor, tu que precipitaste reis na ruína e fizeste cair no leito homens ilustres. Aqui é interessante pensar que durante o trajeto, durante a caminhada de Elias, ele ressuscitou um jovem, um jovem que estava ali, Tabita com Tabita, Talita, não lembro agora a expressão em hebraico, que vai dizer criança. Senhor, pelo teu santo nome, pelo teu divino poder, levanta esta criança. Mostra que ela só está dormindo. Elias, que dentro ali da casa daquela viúva, ressuscitou aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente. E aí depois disso nós temos justamente os reis que caem, justamente aquele reinado, aquela fúria, aquela força de reis, fúria de pessoas ilustres realmente, de homens ilustres que estavam no poder, mas que não conduziam o povo de Israel ao Deus de Israel. Lembrando que naquela época os reis eram considerados ungidos, ou seja, se um rei não revela a força e o poder que vem do alto, que vem de Deus, porque eles foram escolhidos por Deus, se esse rei, se essa rainha não mostram que de fato são temerosos, temem a Deus de Israel, então eles são rejeitados. Aquilo mesmo que Samuel fez com Saul e que deu poder a Davi, aquilo mesmo que aconteceu com Davi, que deu o poder para Salomão, aquilo mesmo que aconteceu aqui com Acabe, como nós vimos nos últimos dias, e Acabe que precisou se lançar por terra, rasgar as próprias vestes e se mostrar temente a Deus novamente, porque ele se casou com uma mulher idólatra, com uma mulher de culto pagão. Nós temos aqui Elias que fez cair por terra, verdadeiramente cair por terra, pessoas ilustres, pessoas chamativas, pessoas que eram grandes politicamente neste mundo, mas que perante Deus mostraram-se completamente pequenas e frágeis, porque o poder de Deus é muito maior. Estamos falando aqui dos prodígios, dos milagres, da glória, da vida gloriosa de Santo Elias. Isso é algo muito bonito, mas o que eu quero realmente fazer com que você lembre, meu irmão, minha irmã, é que Elias só perseverou e só caminhou dessa maneira, ele só fez prodígios, milagres e sinais, porque ele estava aberto para um fogo que emanava do seu coração, que inflamava sua alma e que vinha do alto. E esse fogo, eu e você também podemos ter, eu e você também podemos desejar, se de fato for da vontade dos nossos corações e se fizermos aquilo que eu falei ontem e nos dias anteriores, se fizermos aquilo que Eliseu fez. O que foi que Eliseu fez? Ele pediu uma porção redobrada do Espírito, como diz no versículo 13, apenas Elias foi envolvido no turbilhão que levou ele arrebatado, mas Eliseu ficou repleto do seu Espírito também. Eliseu aqui neste mundo pediu uma porção dobrada, e essa porção dobrada do Espírito Santo foi concedida, e durante a vida Eliseu não temeu príncipe algum, e ninguém superou em poder. Nem Elias, nem Eliseu foram superados. Nada havia acima de suas forças, acima de Elias, e até já morto, seu corpo profetizou. Mesmo depois de morto, Elias continuava sendo sinal, Elias continuava sendo necessário, Elias continuava sendo um profeta dos mais importantes para o povo judaico, israelita. Durante a vida realizou prodígios e mesmo na morte, suas obras foram maravilhosas. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, se você tivesse a chance, se você tiver a graça, você quer ter essa oportunidade também de ser como o profeta Elias, que durante a vida e mesmo depois da morte continua sendo lembrado pelo seu legado, continua sendo lembrado por tudo aquilo que fez, por todas as maravilhas que operou neste mundo, em nome do Deus de Israel? Você quer ser assim também? Então busque a santidade e clame ao Espírito Santo, que é justamente o que eu tento fazer todos os dias, é justamente o que nós da comunidade Chuva de Rosas tentamos fazer todos os dias. Porque aqueles que desejam de fato uma caminhada com Deus de forma mais profunda, de forma mais implacável, digamos assim, uma caminhada que nos leva para o céu de fato, estes só se consagram, só se entregam inteiramente se a santidade faz parte da busca
mais alta, digamos assim. Buscar as coisas do alto é buscar essa vida de santidade. Buscar as coisas do alto é buscar estar conectados com Deus. Buscar as coisas do alto é buscar o próprio Cristo. É buscar a própria vida com Cristo. É ser santos, como o nosso Pai que está no céu é santo. Como nós ouvimos na terça-feira, que ser perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito. É um pedido de Jesus. É um pedido de Jesus. E aqui nós temos então justamente um hino de louvor voltado para os corações justos, tão justos quanto o de Elias. Ó justos, alegrem-se no Senhor, Deus é rei, exulte a terra de alegria. Deus é rei, e Ele é o verdadeiro rei, está acima de tudo e de todos. Por isso nós não nos apoiamos nos reis deste mundo, nós não nos apoiamos naqueles que fazem parte deste mundo, nos apoiamos no próprio rei e Senhor, e é nele que nós nos alegramos. Treva e nuvem rodeiam o seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Vai um fogo caminhando à sua frente e devora ao redor os seus inimigos. Esse é o poder de Deus, esse é o poder que vem do alto. E nós estamos nos apoiando em quê? Nós estamos nos apoiando em quem? Nós estamos buscando quem, meus irmãos e irmãs? Você está querendo se apoiar em quem? As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor. Assim proclama o céu a sua justiça, e todos os povos podem ver a sua glória. Se nós sabemos que Deus é glorioso, se nós sabemos que Deus é poderoso, se nós sabemos que Deus lança fogo sobre a terra, se nós sabemos que as montanhas se derretem, se nós sabemos que diante da face do Senhor tudo é desfeito e tudo é refeito, quem somos nós para permanecer imóveis, imutáveis, engessados perante o Senhor? Quem somos nós para não abrir os nossos corações perante o Senhor? Quem somos nós? Ao contrário, que os povos de toda a terra possam ver a sua glória e se alegrar, se rejubilar. E tem uma coisa que eu acho muito interessante de pensar por esse salmo aqui, que é justamente algo que reflete a vida de Santo Elias também, que é o fato de que os que adoram as estátuas se envergonhem e os que põem a sua glória nos seus ídolos também. Aos pés de Deus vem se prostrar todos os deuses e idolatrias. Aos pés de Deus, tudo que é falso, tudo que é mentiroso, vem se prostrar, vem cair por terra. E Elias, quando ele está ali no Monte Tabor, quando ele está ali no Monte Sinai, e quando ele está ali no Monte Carmelo, que é justamente o símbolo maior da vida carmelita, onde Santo Elias pede o fogo do céu, o fogo do alto, nós temos justamente essa busca desse desejo total, que é desprezar tudo o que é deste mundo, tudo que é idolatria, tudo que nos prende a este mundo, para verdadeiramente adorar somente o único Deus. E olha que interessante, hoje é quinta-feira, dia de adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Dia de adorar verdadeiramente o nosso Deus. E adorando o Senhor Deus, os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos também, porque o verdadeiro Deus é o Deus de Israel, o verdadeiro Rei é o Rei dos Reis, é o Senhor Jesus Cristo, e é a Ele que precisamos adorar e louvar. Da mesma forma como Elias que clamou ao Deus verdadeiro, da mesma forma como Elias que clamou ao Deus que está nos altos céus. É isso que nós necessitamos, é isso que nós precisamos, é isso que nós devemos fazer, meus irmãos e irmãs. E aqui nós temos então no Evangelho de hoje a forma de nos voltar para o nosso verdadeiro Deus, a forma que nós temos de nos voltar para o Deus Pai. Jesus ele vem nos ensinar hoje que é importantíssimo nós aprendermos a orar e parar de nos voltar para os deuses pagãos, parar de nos voltar para as nossas idolatrias, para os nossos ídolos. Nós somos chamados a viver diretamente com o Senhor Jesus Cristo e aprender dele. E aprendendo dele, criar intimidade com o nosso Pai Celestial. Como? Rezando da maneira diferente dos pagãos. Rezando da maneira diferente dos hipócritas. Rezando de maneira diferente daqueles mestres da lei que se diziam saber de tudo e de todas as coisas. Não. Nós precisamos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Amém.
Amém. E aí, olha como é interessante o que Jesus nos diz aqui. Se vocês de fato não perdoarem os pecados, Deus não vai perdoar os pecados de vocês. Se vocês não pedirem para Deus ajudar vocês a perdoar o pecado dos outros, daqueles que te machucaram, daqueles que fizeram mal a você, a nós, né? Aqueles que fazem mal a cada um de nós, se nós não pedirmos para Deus nos ajudar a perdoar, Deus também não vai nos perdoar. Mas ao contrário, se nós perdoarmos, de fato perdoarmos as faltas, os pecados daqueles que nos ofendem, então Deus também vai nos perdoar. Versículo 13, 14 e 15. Hoje nós somos convidados, meus irmãos e irmãs, a pedir perdão e aprender a perdoar. E aprendendo a perdoar, que nós possamos também, assim, livrar as almas dos nossos irmãos e irmãs. O perdão liberta, o perdão salva, o perdão traz cada vez mais esse alívio no coração e essa tranquilidade, que é o que vai justamente nos fazer levar uma vida pura junto ao nosso Deus. Da mesma maneira, quando nós pedimos perdão, nós somos perdoados e assim nós temos a capacidade de nos limpar, de nos livrar de todos os males e de mais uma vez estarmos puros de coração, né? Com a consciência limpa. É interessante, que é importante termos. E é por isso que o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação é tão necessário para nossas vidas. Que também nós possamos ter esse espírito que traz a tranquilidade, que traz o perdão, esse espírito que nos ensina a rezar, esse espírito que nos traz o fogo abrasador para ter intimidade com o nosso Deus. Esse mesmo espírito que estava em Moisés, este mesmo espírito que estava em Elias, esse mesmo espírito, o Espírito Santo, que é manifestado em Pentecostes pelo envio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos clamar pelo noivo, que nós possamos ter intimidade com o noivo e assim buscar as coisas do alto, onde está Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, junto com sua Mãe Santíssima e seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs.